no vídeo de agora a gente vai contar esses bastidores. O que levou à decisão do técnico Tite? Essa decisão já estava tomada antes do jogo contra o Atlético Paranaense ou foi depois? O que aconteceu? Eu vou dar um spoiler. Envolve também o goleiro Matheus Cunha. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vou trazer também o valor da multa rescisória que o Flamengo vai pagar. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Também não deixe de se inscrever no canal, dê a moral aí, ativa a notificação, solta o dedo no like também no vídeo, que isso ajuda demais. Vamos para as informações. Vamos lá, vamos contextualizar. O Flamengo foi eliminado na quinta-feira para o Peñarol de maneira vexatória. E de lá para cá tinha uma pressão muito grande para a saída do técnico Tite. Muito mais uma pressão externa, também tinha uma pressão interna, porque muita gente ali ao redor do presidente Rodolfo Landim gostaria da saída do Tite logo após a eliminação na Libertadores para o Peñarol. Mas, como eu trouxe para vocês aí nos últimos dias, o Landim, ele não é muito adepto de demissões. Ele gosta de confiar, de tentar reverter a situação com o treinador. E era isso que ele estava mantendo. Era a decisão dele, era assim que ele iria até o fim. Veio o jogo contra o Atlético Paranaense no último domingo, o famoso ontem, e o Tite foi xingado, foi hostilizado antes de a bola rolar, durante a partida e após a partida mesmo, com uma vitória, digamos, de maneira heróica, com o gol do Gerson ali nos minutos finais. E o Flamengo e a torcida presente no Maracanã xingou muito o técnico Tite após o apito final. Me lembra muito o caso Abel Braga. Vocês vão se recordar que em 2019 o Abel Braga também venceu o Atlético Paranaense dentro do Maracanã de maneira heróica, virada, e logo depois ele pediu demissão. Isso precisa ser dito. Foi o Abel que pediu demissão, não foi o Flamengo que demitiu o Abel Braga. Na ocasião, o Abel Braga soube nos bastidores que a diretoria já estava conversando com o Jorge Jesus, não gostou da postura da diretoria e então pediu a demissão, mas ele já seria demitido, enfim, o Abel Braga não iria continuar. Mas o cenário foi o mesmo. Após uma vitória heróica contra o Atlético Paranaense, com o Abel Braga xingado, o Tite também foi xingado após o apito final. Beleza. E aí veio a entrevista coletiva do técnico Tite. A entrevista coletiva não é o forte do Tite. A verdade é essa, né? Ele sempre rola, ele nunca responde de maneira direta, sucinta, sai sempre pela tangente. Ontem, visivelmente cabisbaixo, estava muito abatido o técnico Tite, emocionalmente dava para perceber isso, e durante o jogo também, grande parte do jogo era o Matheus Baque, ou o Titinho, como grande parte da torcida do Flamengo está chamando o Matheus Baque, que é o filho do Tite e auxiliar do Tite também. Era o Matheus Baque que estava na beira do campo. Em determinado momento, eu vi com meus próprios olhos que não tinha ninguém à beira do campo. Todo mundo sentado ali no banco de reservas, ou seja, assim, demonstrando, digamos, uma certa... não vou dizer... Beleza, ele foi relaxado, talvez, ou não se importou tanto com a partida, mesmo o Flamengo jogando muito mal. Veio a entrevista coletiva do técnico Tite, e aí, nessa entrevista coletiva, ele muito abatido, e teve uma pergunta que foi crucial para a decisão do Rodolfo Landim em demitir o técnico Tite. Ele foi questionado, confesso que eu não sei o nome do jornalista, senão eu mencionaria aqui, ele foi questionado sobre o Matheus Cunha. Se o Matheus Cunha seria mantido na Copa do Brasil, mesmo com a queda na Libertadores. E aí o Tite foi e respondeu que ele iria seguir com a decisão dele, ou seja, de botar o Matheus Cunha na Copa do Brasil, mesmo com o Flamengo eliminado na Libertadores. Vamos lá, gente, nada contra o Matheus Cunha, mas ano passado o Matheus Cunha falhou na eliminação para o Olímpia na Libertadores da América, na época era o Sampaoli, se não me engano, que tinha a decisão de botar o Matheus Cunha. Ele falhou na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Também, isso precisa ser dito, tá? E falhou recentemente em 2 gols que o Flamengo sofreu para o Grêmio, numa derrota para o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, o Tite foi questionado sobre isso. Vale mencionar que a diretoria do Flamengo fez um esforço absurdo para trazer o goleiro Rossi. Foi até a Argentina, o goleiro para ser o titular, um goleiro que tem uma experiência absurda. E lembrando que a Copa do Brasil se tornou prioridade para a diretoria do Flamengo nesse restante de temporada. Quando o Tite disse aquilo, que iria manter o Matheus Cunha, sim, que essa era a decisão dele, acabou a coletiva logo depois. E até um bastidor para vocês, uma pessoa
da diretoria do Flamengo, não é do departamento de futebol, mas é da diretoria, uma pessoa grande, vou dar a letra, é um VP, um vice-presidente, me mandou mensagem com um print da minha postagem no Instagram com a declaração do técnico Tite. Me mandou o print e falou: Vene, ele disse isso mesmo? Porque eu não acompanhei a entrevista coletiva. Aí eu fui e respondi: sim, ele disse sim. Fiquei até assim, eu falei: meu Deus, será que eu ouvi errado? E, assim, fui até rever a entrevista coletiva para ver se de fato eu tinha colocado alguma palavra errada. E não, eu botei exatamente o que o técnico Tite disse. Beleza. A partir daí eu estranhei. Ou seja, se essa pessoa da diretoria do Flamengo estranhou, é porque algo estava errado. E aí, beleza. Hoje, 7h30 da manhã, veio o comunicado oficial do Flamengo da demissão do técnico Tite. E aí eu fui apurar o que aconteceu, o que fez o Rodolfo Landim mudar a postura dele, de topar, decidir demitir o Rodolfo Landim, se essa decisão estava tomada antes do jogo contra o Atlético Paranaense. E vamos lá, o que eu apurei. A forma, o dia a dia que o Tite estava trabalhando, muito cabisbaixo, triste até, sofrendo muito com a pressão, na visão da diretoria do Flamengo ele não soube lidar com essa pressão, estava sentindo o golpe, e a gota d'água foi quando ele disse que iria manter o goleiro Matheus Cunha. Lembrando que a diretoria do Flamengo brigou com a CBF, entre aspas, brigou com Corinthians e Vasco da Gama, solicitando que houvesse alteração na data para priorizar a Copa do Brasil, para que o Flamengo não jogasse a Copa do Brasil desfalcado por conta da data FIFA, por conta dos jogadores. E aí a diretoria vai e ouve que o Tite vai manter o Matheus Cunha, goleiro reserva, que vem falhando e que não passa nenhuma confiança, ou seja, colocando em risco o título da Copa do Brasil. Obviamente a diretoria não gostou nem um pouco, e aí ali tomou a decisão, foi a gota d'água, de tirar o técnico Tite e colocar o Felipe Luiz de maneira interina nesse restante de temporada. E lembrando que tem eleição em dezembro, isso quer dizer que não faz o menor sentido a diretoria contratar um treinador agora com um contrato longo, não é justo com o próximo presidente, independentemente se seja candidato da situação ou da oposição. Vene, multa rescisória. O que eu apurei é o seguinte: em contrato o Flamengo precisa pagar 50% do que o Tite tem a receber até o fim da temporada. O contrato dele iria até dezembro. Pelo que eu sei, cerca de 3 milhões de reais, ou seja, uma multa rescisória relativamente baixa, perto daquilo que o Flamengo já pagou para outros treinadores em outras demissões, como Sampaoli, Vitor Pereira, enfim, outros treinadores que foram demitidos. E por falar em treinador, o treinador não é o forte da gestão Rodolfo Landim, né? O Felipe Luiz será o 11º treinador, isso mostra que nunca teve um projeto esportivo. A verdade é essa. Rodolfo Landim vai terminar a passagem dele como presidente do Flamengo nesses últimos 6 anos, como começou, sem projeto esportivo. O Jorge Jesus foi um acaso, e quem sabe dos bastidores sabe que foi muito mais dedo do Paulo Pelaipe, que hoje é dirigente do Cruzeiro, que propriamente uma convicção que o Jorge Jesus seria um grande treinador. Eles deram sorte, só que o Jorge Jesus ganhou, depois pediu para sair, ou seja, muitos treinadores passaram no comando da equipe do Flamengo durante a gestão Rodolfo Landim. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a decisão tomada pela diretoria do Flamengo foi correta? Vocês acham que tende a melhorar? A minha opinião é o seguinte: piorar não dava. Eu acho que a demissão deveria ter acontecido já após a eliminação contra o Peñarol, nem precisaria esperar o jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que precisa de um fator novo. Qual é esse fator novo? Felipe Luiz. O Gabigol, por exemplo, tem uma relação muito próxima com o Felipe Luiz. Ao menos o Gabigol vai ter mais vontade de fazer acontecer, pelo menos é a minha opinião. Só que o Felipe Luiz precisa ter personalidade. Por exemplo, Arrascaeta e De La Cruz estão merecendo jogar atualmente pela questão física? Estão merecendo ser titulares? O Felipe Luiz vai ter a casca, vai ter a personalidade de colocar esses dois no banco de reservas caso seja necessário? O que o Felipe Luiz fará? Qual é a formação tática que o Felipe Luiz vai utilizar no Flamengo? Isso tudo ainda é uma incógnita, mas eu acho que precisava de um fator novo e, de fato, eu acho que os jogadores estavam começando a ter a postura que o técnico Tite estava tendo nas entrevistas após derrotas. O time estava abatido. O próprio Gerson ontem, a forma como ele comemorou, achei até uma comemoração estranha, não é uma crítica ao Gerson,
mas talvez os jogadores estejam sentindo ou estavam sentindo aquilo que o Tite estava transmitindo nas entrevistas coletivas. Tite, eu acho que é natural que a eliminação da Libertadores venha a pressão por resultado e por desempenho. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, já que você é um treinador que tem um papel muito importante na manutenção do emocional dos atletas, você sempre lidou muito bem com isso. Queria que você pudesse falar um pouco, quando isso acontece diretamente com você, como é que você consegue trabalhar isso e como foram os seus últimos dias de trabalho de quinta-feira até hoje para esse resultado? Boa noite. De compreensão e respeito, né, de entender todas as manifestações, o amor do torcedor pelo seu clube. Eu não tenho absolutamente nada e entendo dessa forma. O que eu busco, sim, é trazer essa maturidade para os atletas, que eles tenham uma capacidade de persistir, de resiliência, de tentar, como aconteceu, e por isso mereceu o placar. Nos 3 últimos jogos, nós vimos com desempenho e não vimos tendo o resultado. Nesse teve desempenho e teve o resultado. Professor, boa noite, Guilherme Xavier aqui da Trivela. Queria continuar falando sobre o campo da pressão e dentro da pergunta que ela comentou, queria saber se houve alguma reunião com a diretoria ao longo desses últimos dias aí para discutir um possível futuro do teu trabalho, se houve respaldo, como que foram esses últimos dias aí? O respaldo da direção, ele é constante, ele é diário, ele é de todos os momentos. Quando a gente fala de fortalecimento de uma equipe toda de trabalho, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e atletas. Tite, aqui, Isaac Andrade, do Flavoz. Eu gostaria de honrar um torcedor do Flamengo que me pediu para te fazer uma pergunta. Eu adaptei e gostaria de te perguntar. Ele coloca assim: Tite, meu nome é João Felipe dos Santos, sou torcedor do Flamengo apaixonado, de Madureira, e só não tiro da boca das minhas crianças, mas faço tudo pelo Mengão. Estou muito chateado com você, e sempre que o time vai mal, dizem que a culpa é do treinador, e eu acreditei nisso. Mas eu quero saber se realmente a culpa é tua. Se não, me ajuda a entender como torcedor, como um time com dinheiro e elenco pode jogar assim, ganhar sofrendo e ser eliminado. E se a culpa não for sua, ou se for sua mesmo, o que precisa acontecer para mudar? Eu tento fazer o meu melhor. Talvez não seja o teu técnico, como é que é o nome dele? E aí tu pegou... É o João Felipe do Madureira. Talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Talvez não faça também numa situação extraordinária tanto quanto tu queira. Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Oi, Tite. Oi, Kleber. Boa noite. Boa noite. Sérgio Lobo. Normalmente o Flamengo, você já explicou isso aqui, tem muita posse de bola. Hoje, pelos números que eu vi aqui, de repente é semelhante, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos do que vocês têm. Foram 70% de posse de bola, 17 finalizações para o gol, 5 na meta, né? Na baliza. Mas é uma efetividade sofredora, né? O time não tem sido efetivo, há uma disparidade da quantidade de tempo que o Flamengo fica com a bola, da complementação de acertar o alvo adversário. Você admite, em algum momento, ter que mudar, até porque você falou que a equipe foi montada em cima do Pedro, que é uma ausência que só volta ano que vem. Você admite mudar o sistema tático de alguma forma para que tenha mais efetividade o time? Nós já mudamos hoje. O Kleber me ajuda, que estava fazendo uma observação. Então, nós já mudamos a rotina, a formatação, com um 9 de movimentação, nós mudamos. Que isso requer tempo de reajustar esse processo. E às vezes a questão do sistema é relativa, é a mudança de como organizar para te construir, né? E a gente tem tentado, tem trabalhado, vou voltar especificamente para o jogo de hoje. Um treinador estreando numa equipe, né, no Campeonato Brasileiro, fez o segundo jogo, monta uma equipe diferente, com uma linha de 5 baixa, né, com 2 meio-campistas defendendo pela frente,
3 atacantes para puxar um contra-ataque, e no segundo tempo baixando mais ainda, a gente conseguiu, trabalhou para construir com 3, para ampliar, para chegar pelos lados, tivemos mais finalizações do primeiro tempo, que a gente foi crescendo e finalizando mais no fim do primeiro tempo. No segundo tempo ele baixou mais ainda, defendendo mais, e a gente tentando, com as trocas e com as combinações que a gente trabalhou em um treinamento só, que foi o treinamento de sábado. Né? Então, a gente tem tentado, e o sistema nosso é o 4-4-2, mas a ideia de jogo, a ideia de construir, ela muda dependendo a fase do adversário ofensiva traz. é diferente, o sistema pode, a fase ofensiva ela é diferente, tentando adaptar. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber. Alisson, TV Globo. O Flamengo acabou saindo de uma competição da Libertadores e você na Copa do Brasil estava fazendo revezamento de goleiro. Com uma competição a menos, você vai continuar mantendo o Matheus no gol ou você vai trazer o Rossi para jogar esses jogos mais importantes agora de Copa do Brasil? Ou esse revezamento vai se manter? O Matheus Cunha continua sendo titular do time? Eu falei em revezamento em algum momento, eu falei em revezamento? Só para mim não desdizer, e você falei em revezamento, disse que o Matheus era o goleiro da Copa. Falei, né? Falei, era da Copa. Continua a mesma coisa. Matheus é o goleiro da Copa. Tite, Raiza Simplício da Gol Brasil. Eu queria saber de você qual é a real situação física do Arrascaeta e do De La Cruz. São 2 jogadores que são muito importantes para a equipe. Nos últimos jogos estiveram abaixo e não jogaram lá contra o Grêmio, não viajaram, jogaram contra o Peñarol, mas hoje não começaram jogando, né? Eu queria entender qual é a real situação física deles e por que eles não podem começar jogando 2 jogos na semana. Eu gostaria que o Fábio tivesse aqui. O Fábio te responde com mais clareza, mas os jogos são muito perto, né? Ele não conseguiria jogar hoje a recuperação para esse jogo, tanto que a gente usou 3 jogadores. Desculpa, Kleber, eu vou fazer. É que são jogadores que vêm de lesão. Eles estão machucados e eles vieram voltando progressivamente. Não é uma situação normal de um atleta que vem em condições normais, só fazendo esse... Para o complemento, né? Então, eu ia chegar nesse ponto que o Tite falou, especificamente desses 2 atletas, principalmente por isso, eles especificamente, para ter mais condições para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Por isso, a otimização. O Fábio colocou para mim, para a direção, para todos, você específico, mais que 45 minutos, o risco de lesão é muito grande. Só tem 45 como segurança. Resumir tudo, nós falamos, isso tá. Eu não vou estourar um atleta se eu tenho essa responsabilidade. Type Beto Pay e confirma Matheus Cunha como titular contra o Corinthians. Ele é o goleiro da Copa. Apesar do receio de parte da torcida quanto à titularidade do jovem goleiro em momentos decisivos, Tite não hesitou em reafirmar sua confiança. Após a eliminação do Flamengo na Libertadores, a expectativa da torcida é que o time foque totalmente nas competições que restam, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Após a vitória no último domingo, 29, no Maracanã, Tite garantiu que Matheus Cunha será o titular na partida decisiva contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Durante a coletiva, o técnico deixou claro que não há intenção de alternar goleiros para o jogo. Eu não falei em revezamento. O Matheus era o goleiro da Copa, e continua sendo. O Matheus é o goleiro da Copa, afirmou com firmeza após o jogo contra o Atlético PR. Mesmo com a confiança de Tite, parte da torcida ainda demonstra preocupação. O motivo? A possibilidade da decisão ir para os pênaltis, e muitos acreditam que Rossi, especialista em defesas de penalidades, seria a melhor escolha para essa situação. Apesar dos pedidos de alguns torcedores pela permanência de Rossi no gol, Tite não planeja alterar sua estratégia. Vale lembrar que Matheus Cunha foi o responsável pela meta rubro-negra em momentos cruciais, como as classificações contra Palmeiras e Bahia. Agora, o Flamengo volta sua atenção para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, que acontecerá na próxima quarta-feira, 2, no Maracanã, às 21h30.